Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria trocar uma ideia, pessoal, com aqueles meus inscritos que têm mais ou menos a minha faixa etária, né? E que em algum momento da vida tiveram a oportunidade de participar de alguma igreja, participavam de escola bíblica dominical, estavam integrados em alguma atividade de fé e que por algum motivo, pessoal, são chamados por aí de desviados, né? Ou se afastaram por alguma razão. E conversando com essas pessoas, fica claro, a gente vê com muita clareza que não são bem eles que nós poderíamos chamar de desviados, não. Né? Geralmente essas pessoas têm uma história bem interessante para contar, pessoal, principalmente das coisas que já ouviram. Vamos pensar um pouquinho, pessoal, nessa multidão de desempregados que a gente tem no Brasil. Hoje acho que já passam de 12 milhões de pessoas desempregadas. Imagina você voltar para casa e você não poder trazer um pacote de pão, né? Imagina você voltar para casa e você não poder ir até o supermercado comprar material de higiene necessário para a tua família. Isso dá um desespero na pessoa. E claro que qualquer pessoa que está numa situação de desespero, aquilo que ela ouvir, aquilo que for sugerido a ela para fazer, ela vai fazer e vai fazer numa boa. Eu faria, né? Como já fiz até. Né? Essa acho que é uma questão importante da gente pensar. E essas pessoas, quando se aproximam das coisas que elas acreditam ser de Deus, geralmente ouvem aquele tipo de promessa, né? Olha, esse é o ano da tua vitória, né? Olha, Deus está te entregando hoje aqui a chave do teu emprego, a chave da tua casa própria, a chave do teu carro. Olha, esse ano você vai ser cabeça, você não vai ser cauda. E parece que alguns grupos religiosos aí, que não sei se tem alguma relação com Deus, usam isso como propaganda noite e dia, né? Você liga a televisão, a única coisa que você assiste é o cara dizendo lá: olha, eu comecei a participar de tal sessão, de tal religião, de tal associação, de tal grupo, me tornei empresário, comprei um carro, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. E aí a pessoa, na sua situação de desespero, vai lá e faz aquilo que recomendam. Né? Não importa que se for entregar, às vezes, os últimos móveis que tem dentro da sua casa. E até eu entregaria, se eu visse a minha família perecer, acreditando de fato que isso poderia fazer alguma coisa. Mas o pessoal esquece que muitas vezes isso não tem relação nenhuma com aquilo que está escrito na Bíblia. Né? E de repente você começa a pensar que não é bem isso, né, que Jesus ensinou, não é bem isso que a palavra de Deus mostra. Eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito de alguns versículos, e se eu tiver equivocado, comente aí, porque eu não sei, mas pelo menos é o que me parece aqui. Ó. Olha lá, se você der uma olhadinha lá no livro de Provérbios, vamos pegar aqui. Provérbios capítulo 16, versículo 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Então vamos voltar aqui. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. A gente vê, pessoal, uma multidão de gente que desde jovem estuda, trabalha, se dedica, investe na sua carreira, investe no seu casamento, investe na sua família, e de repente as coisas não saem como ela espera. Chega numa determinada altura da vida, ela olha para trás e ela começa a perceber: olha, infelizmente não foi isso que eu sonhei para mim. Infelizmente não foi isso que eu projetei para mim. E a gente entra em desespero. Né? Se você tem de um lado uma pessoa olhando para você e dizer: olha, é esse o ano da vitória. Olha, Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Deus vai fazer... Mas peraí, tudo bem. Né? Deus até pode cumprir um desejo do teu coração para te agradar. Mas fundamentalmente é isso aqui. Você pode fazer o plano que você bem entender. Porém, quem vai dar a última palavra não é você, é Deus. Né? Então, e dá uma olhadinha lá também, veja lá se você concorda comigo ou não.
no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha lá. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então, me parece que a única coisa que a gente tem que planejar para o dia de amanhã é fazer o bem para alguém. Nada mais, nada menos. Olha que coisa interessante isso, né? Todo esse orgulho é mau. Quantas vezes a gente ouve, não tô recriminando, né? Mas eu profetizo um ano de vitória, né? Eu profetizo, glória a Deus, né? Se isso for realmente da parte de Deus e você estiver ouvindo da parte de Deus e profetizando, você estiver ouvindo o que Deus falou para você e falando, ok. Mas se não, que bom se a gente estiver vivo amanhã. E eu falo isso por mim. Quantas vezes eu já ouvi esse tipo de proposta, esse tipo de profecia, esse tipo de colocação, e quebrei a cara esperando e acreditando que às vezes seria mesmo a minha vez, ou que a minha vez tinha chegado, né? E aí o pessoal chega para mim e fala assim, não Daniel, está errado. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o pessoal esquece de dar aquela lida básica no versículo anterior. Veja lá. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer eu esteja alimentado ou quer eu esteja com fome. Quer tenha muito ou quer eu tenha pouco. Aí ele diz, mesmo tendo pouco, mesmo estando sem alimento, mesmo sendo atirado de um navio, como ele foi várias vezes, ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Sabe? Então é complicadão para mim, pessoal, ver essa quantidade de amigos, essa quantidade de pessoas que, puxa, tem abandonado uma possibilidade bacana, né, de pôr o joelho no chão, trocar uma ideia com Deus, pedir uma orientação, porque se decepciona e não se decepciona com Deus, né, mas se decepciona com um sistema aí, com uma galera que é mentirosa pra caramba, né? Olha lá, pessoal, o que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 139, versículo 16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum dia deles existia. Muito antes da gente nascer, pessoal, aquilo que a gente já está passando, aquilo que a gente já está vivendo, já estava escrito, né? Está escrito aqui, não é uma fantasia. E de repente as pessoas olham para você e dizem que vem uma chave de carro na tua mão, que vem a chave de casa, ok, né? Mais uma vez você pode olhar para mim e dizer sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas eu acho que se a gente tiver fé para fazer aquilo que Jesus recomendou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, eu acho que já é grande coisa, né? E aí a pessoa pensa, puxa, mas então para que ser cristão, né? Eu acho que se a gente conseguir entender o propósito das coisas que a gente está passando, acho que já é muito bacana. Eu gosto muito de um versículo que está lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Ou seja, por mais complicadão que pareça para a gente essas situações que vão aparecendo na vida da gente, né? Falta de dinheiro, outros problemas familiares, sejam quais sejam. Eu acho que o mais importante é que a gente possa conseguir entender o porquê
por qual razão, né? Que tipo de obra está escondida por trás daquela situação complicada que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que é para isso que a gente está aí. Às vezes a gente ouve a história, por exemplo, de muito missionário que vai para o interiorzão, ou que vai para algum outro lugar muito complicado, que vai para a tal da janela 1040 lá na Ásia, que vai para aqueles países lá do Oriente Médio, que vai para a Ásia. E aí a gente começa a pensar, né? Quanto cristão sendo queimado. E aí a gente começa a pensar, puxa vida, né? E aqui o pessoal prometendo mundos e fundos. E pior, prometendo e não cumprindo. Porque pare e pense na tua história, pense na tua vida, né? Será que a tua fé é para esse mundo? O apóstolo Paulo falou alguma coisa assim, que se a nossa fé só tiver fundamento pensando nessa vida, a gente é o mais miserável de todos os homens. Então acho que vale a pena a gente investir a nossa fé um pouquinho pensando no lado de lá, né? Pensando no dia seguinte, que vai chegar para todo mundo. Falou, pessoal? Queria só trocar essa ideia, deixar meu abraço aí para todos os irmãos que também são meus inscritos aí, e a gente se vê na sequência. Falou? Tchau, tchau.